Boa noite. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo Maravilha. bem? Estou muito feliz de estar aqui com você. Isso, que bom que a gente conseguiu achar esse nosso tempinho corrido, né? Que eu sei que temos muitas Exato, atividades, mas que bom que a gente pôde estar aqui hoje conversando sobre esse Luiz, com tema, né? certeza. Maravilha. E até hoje foi bem corrido, que eu estava, inclusive, é muito bom poder conversar com você hoje sobre esse assunto, porque eu acabei de voltar de uma facilitação de um módulo de constelação familiar também ligada a esse tema, né? Constelações de sintomas, doenças, Certo. a linguagem da doença. Então, acho que vai ser bem rico aqui para as pessoas que estão chegando. Acho que o pessoal está chegando aos pouquinhos aqui, sejam todos bem-vindos, né? O público da doutora Dagmar, meu público que seja de benefício para muitos. E também uma das motivações que me fez convidar a Dagmar, ela além de ser uma colega de profissão, é uma grande amiga que eu conheci, né, nessa trajetória por meio da homeopatia, né, quando a gente viajou para a Índia, há algum tempo atrás, acho que já Exato. uns 2, 3 anos atrás, e foi muito É. rico, né, aquela troca, e a gente pôde ir lá na Índia conversar sobre constelações, sobre como cada um estava trabalhando, e é claro que a sua trajetória já é recheada de bastante experiência, então acho que agradeço imensamente de você ter aceitado esse convite para estar aqui junto com a gente. Então, seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga, e, por favor, se apresente, fale como que você chegou até a constelação, como que isso entrou na sua vida. Eu já li seu livro e você conta um pouquinho no livro como foi isso, mas apresentei às pessoas que estão nos ouvindo como foi essa trajetória na sua vida, né? Então, Luiz, reforçando assim a alegria de estar aqui com você. Realmente nós tivemos esse encontro assim, esse grande encontro, não é? E tivemos também juntos a grata surpresa de, ao chegar na Índia para o nosso curso em homeopatia, encontrarmos um mestre maravilhoso, que é o Jaya Shah, que nos surpreendeu atendendo o paciente, utilizando a técnica da constelação também, não é? E depois soubemos que ele é um constelador familiar e que agregou as constelações na sua abordagem na homeopatia. E foi uma grande alegria, não é, Luiz? E assim, eu cheguei nas constelações por volta ali do ano 2000, depois de uma formação na psicologia transpessoal, na escola da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo. É uma escola forte no Brasil, que ela é dirigida por duas grandes mestres nesse campo, que é Teda Basso e Aida Sputnik, a Teda Argentina e a Aida, uma psicóloga da Bahia, e elas fundaram então essa escola, que é uma escola dentro desse campo transpessoal, e eu morava em São Paulo nessa época, eu já havia terminado o curso de medicina e fazia então. Trabalhei muitos anos, a minha primeira especialidade foi na USP, em Medicina Preventiva e Social. Trabalhei muitos anos no serviço público. Sou uma dessas que tenho muito orgulho de dizer que sou uma das que ajudaram a fundar o Maravilha. SUS, né? Depois eu fui diretora do Regional de Saúde, implantei ambulatório de homeopatia na rede pública em São Paulo. E depois eu fiz então essa formação na escola da DEP. Ali a gente aprende a trabalhar com a questão do campo, a questão da fenomenologia, os níveis de consciência de Ken Wilber, a gente aprende sobre Roberta Sagioli, a psicossíntese, enfim. É um conhecimento grande que a gente tem nesse campo. E em 2000 eu já estava concluindo a escola da DEP quando nós soubemos de Bert Hellinger. Ele havia estado no Brasil pela primeira vez em 2019, por ali, né? E em 2000, então, a gente soube de Bert Hellinger, e quando nós compreendemos qual era a proposta do método dele,
todos nós da escola da DEP tivemos assim uma alegria muito grande de conhecer esse autor, esse grande terapeuta, criador desse método, porque a gente percebeu que a gente já vinha trabalhando num campo semelhante, nessa questão da fenomenologia, né, dos campos de presença e tudo mais. E aí eu fui atrás, fiquei encantada só com a ideia da Uhum. constelação, e eu fui, então, da segunda turma que se formou no Brasil, Uhum. que foi uma turma que se formou com Gunther Weber e Jakob Schneider, Siglinde Schneider, que eram aqueles terapeutas que acompanhavam o Bert Hellinger e que levaram as constelações para todo o mundo, né? Principalmente esse grupo. Eles vieram ao Brasil, teve uma primeira turma, eu sou da segunda turma. E a partir daí, Luiz, eu fui estudando e praticando. Eu já era uma psicoterapeuta no campo transpessoal, já era uma médica homeopata, né? Depois eu acabei fazendo uma especialização também em psiquiatria. E aí eu reuni tudo isso e é o que eu sou hoje. Uma, uma médica que trabalha homeopata, como você, né? Nessa linha unicista da homeopatia e também muito encantada com as possibilidades que as constelações abriram para a gente trabalhar também com as pessoas nesse campo dos sintomas, das doenças e da cura, né? Compreendendo a cura no seu sentido mais amplo, né? Maravilha, maravilha. Essa é a É minha uma história. história que foi resumida em pouquíssimo tempo, mas você tem uma bagagem muito grande, né? E já muita experiência, né? Eu acho que você colocou uma postura aqui que eu acho que é fundamental a gente frisar para quem está nos ouvindo, que é dentro desse trabalho de uma medicina mais profunda, né, que a gente faz, digamos assim, e a constelação ela faz parte também desse processo. É fundamental que o terapeuta ou o próprio médico, no caso nosso, né, ele possa curar também algumas coisas que estão às vezes abertas, cicatrizes, feridas e coisas que precisam ser olhadas, né? Então eu queria que você, já que a gente tocou nesse assunto, né, como que você vê que as constelações, porque a gente vai falar de constelações de sintomas e doenças, mas antes da gente entrar, né, nessas questões, como que você vê a importância, né, do que as constelações trouxeram, sobretudo na questão das ordens da ajuda, né, de como os terapeutas, de como os psicólogos, qualquer profissional da área da saúde, médicos, deveriam, né, se colocar diante de alguém, né? Como que seria essa ajuda? Eu queria que você comentasse um pouco como foi isso, né, na sua vida profissional, no momento em que você tomou contato com essas ordens da ajuda, o que que modificou na sua prática médica? Como que você sente isso? Olha, Luiz, eu acho que modificou tudo. Modificou muito a minha prática médica e modificou a minha prática como psicoterapeuta e modificou também como mãe, sabe? Como mãe, como irmã, como amiga, porque eu acredito que as ordens da ajuda são, assim, uma grande contribuição que Bert Hellinger traz para o campo humano em geral, não é? Porque a gente aprende, né? Você veja quanta similitude desse método com as próprias constelações, com a homeopatia. Porque a gente aprende na homeopatia a ter um olhar sem julgamento, a ter uma escuta plena, né? Uma escuta perceptiva. Agora, então, com o desenvolvimento que a gente tem tido, com essa escola de Odersong e tal, a gente tem aprendido mais ainda que temos que ter uma postura fenomenológica, sem julgamento, ali diante do seu paciente, não é tentando escutá-lo para além do que ele está até dizendo, para além até do que ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Quer dizer, é uma postura que exige de você um desenvolvimento pessoal cada vez maior. E quando Bert Hellinger nos fala das ordens, não é, da ajuda,
de que momento eu posso interferir e que momento eu não devo interferir, não é? De fato, a minha atitude ela é uma atitude que está colaborando, é uma atitude de ajuda ou não, é uma atitude que está humilhando aquela pessoa, é uma atitude que está afastando aquela pessoa do seu processo, do seu próprio processo de desenvolvimento e de cura, não é? Tirar da gente aquela ideia de que somos nós, né? E nós temos muito isso, né, Luísa? É difícil para a gente, como médico, a gente ser um bom terapeuta, porque a gente aprende, infelizmente, ainda na faculdade de medicina, que nós somos muito poderosos, que nós é que sabemos a verdade sobre o paciente, que nós não podemos permitir que o saber do paciente faça sentido, essa postura autoritária, essa postura quase divina, né, que a gente aprende a ter, que é um equívoco, né? Com a homeopatia e principalmente agora com as constelações, a gente aprende que a nossa postura tem que ser outra. Tem que ser uma postura de humildade, tem que ser uma postura de reconhecimento de qual é o momento daquela criatura, daquela pessoa. Será que é o momento, de fato, dela aprofundar nessa questão dessa forma? O que eu devo dizer? O que eu não, que momento eu devo me calar, não é? Eu acho que são todas essas posturas, não é? São todas essas atitudes que estão presentes ali nas ordens da ajuda de Bert Hellinger e que são, para mim, são assim, hoje uma, digamos assim, a gente diz uma Bíblia, né? Eu procuro seguir. É claro que eu percebo que às vezes a gente não consegue ainda compreender na sua magnitude total tudo que ele quis dizer em cada uma daquelas ordens, mas é um esforço que nós temos que ter. Do contrário, nós vamos utilizar uma ferramenta que é riquíssima, não é, Luiz? Que pode ir muito profundamente ali naquela vida, naquela alma familiar, naquela alma individual, e nós podemos fazer isso de uma forma totalmente equivocada, causando um prejuízo, um trauma, inclusive, para aquelas pessoas. Por isso é que eu gosto muito assim de seguir estudando, não só Bert Hellinger, mas outros autores que também vieram, né, construíram junto com Bert Hellinger esse campo, mas que foram desenvolvendo também o método, não é, em outras áreas, que nos ajudam a ter uma postura realmente mais adequada para a condução de um trabalho de constelação. Perfeito. Então ajuda muito, as ajudas são Isso maravilhosas. é, eu acho que um dos desafios, né, que do caminho fenomenológico do conhecimento, né, o que Hellinger deixou e que, claro, outras linhas da psicologia já também falavam disso, mas a forma como Hellinger conseguiu colocar isso empiricamente, né, através das constelações, através das experiências desses campos, né, a dificuldade é justamente a gente conseguir se desvestir do que talvez nos traga conforto, né? Às vezes ter uma teoria, uma fórmula de bolo, fazer generalizações, né? Isso traz algum tipo de conforto, talvez para o terapeuta, né? Mas não se trata da realidade daquela pessoa, né? Então, estar aberto ao que quer que aconteça, né? E até mesmo, né? A gente sabe, né, Dagmar, que muitas vezes o paciente está diante de uma situação, de um emaranhamento difícil, é muito complexo a carga que tem transgeracional, né, de várias gerações familiares, e às vezes o destino está mostrando uma caminhada para a morte e não tem muito o que ser feito, né, do ponto de vista de salvar essa pessoa. Então, bem que você colocou, às vezes a gente precisa, inclusive, olhar a morte dentro de uma constelação, e muitas vezes a morte está lá nas constelações, né, através dos próprios mortos, ou às vezes através de uma representação da morte, e às vezes a gente poder se recolher na nossa impotência enquanto terapeutas, né, e médicos, etc., e perceber que aquele é o movimento que é o momento da pessoa, né, e poder realmente olhar e reconhecer que tem morte também na vida, né? A morte faz parte também desse processo, vida e morte, né? Então, acho que é muito importante isso, isso é uma postura que já traz uma diferença absurda
na forma como a gente vai lidar com as pessoas, com os sintomas que elas vão nos trazer. Mas avançando um pouco, né, que eu quero que você também fale um pouco bastante sobre os sintomas e as doenças, comece falando um pouco o que você percebe, né, em relação às doenças graves, né, que talvez seja interessante aqui para as pessoas. Eu digo aqui o câncer, eu digo os quadros psiquiátricos, né? Você acaba acompanhando muitos pacientes da saúde mental, quadros psiquiátricos graves, suicídios, né? Tentativas de suicídio, esquizofrenia, bipolaridade, o câncer, doenças autoimunes como uma esclerose múltipla, uma doença muito grave que vai limitar a pessoa demais, né? E que o prognóstico na medicina tradicional é muito limitado. Mas o que você percebeu, estudou, vivenciou e que você pode entender a partir das suas próprias facilitações de constelação a respeito dessas doenças graves? Compartilhe um pouquinho com a gente. Luiz, e quando eu era aluna do curso tive uma aproximação muito grande com o Dr. Gunther Weber, ele me convidou na época para que eu participasse da primeira pesquisa multicêntrica sobre constelações. Era uma pesquisa que chamava SESC Study, Sintomas, Doenças e Constelações. Eu falo um pouco dela no livro, né? E eu coordenei uma equipe do Brasil, nós éramos 7 países, e nós estudamos muito sobre algumas doenças, as constelações. A princípio, a pesquisa ela não tinha um foco muito claro, a gente pensou em estudar dinâmicas que as constelações pudessem revelar a respeito de doenças, mas no decorrer da pesquisa a gente percebeu que a grande contribuição que a gente poderia dar com essa pesquisa era compreender melhor qual é o método, quer dizer, era uma pesquisa que poderia ajudar os estudantes de constelação a desenvolverem um método de abordar o sintoma e doença que fosse mais eficaz, que chegasse mais à origem, né, à essência daquele adoecimento. E Gunther Weber foi, então, um dos primeiros a desenvolver essa ideia de você colocar um representante para a pessoa, um representante para o seu sintoma ou para a sua doença, e isso depois foi se desenvolvendo bastante. O que eu digo para você do que eu pude presenciar nessa pesquisa? Foram 5 anos, né, que a gente participou. Stefan Hausner era um colega nosso que coordenava a equipe da Alemanha, e outros, né, outros países participaram, e Gunther Weber era o nosso grande orientador. Nós trabalhamos com algumas doenças, nós trabalhamos com a doença de Crohn, que é uma doença que tem um caráter assim, pré-cancerígeno, né? Trabalhamos com fibromialgia, trabalhamos com casos de insônia, principalmente essa insônia no meio da noite, trabalhamos com infertilidade sem causa orgânica, com enxaquecas graves. Nós trabalhamos com essas doenças principalmente, né? E fomos, então, percebendo que, de fato, as constelações, se bem conduzidas, e se o paciente, né, Luiz, ele está naquele momento, ele está num ponto onde ele está aberto a enxergar aqueles processos, aqueles emaranhamentos sistêmicos, não é? Aquelas lealdades invisíveis. A constelação ela é um método que permite você chegar em resultados a partir da origem desses adoecimentos de uma forma muito interessante. E depois desse diagnóstico, nós sabemos que a constelação ela não só é um método diagnóstico, mas ela, através dessa fenomenologia, eu particularmente, muitos consteladores, nós acreditamos que as teorias de Sheldrake cabem muito bem no campo da constelação, a questão dos campos mórficos e o processo de ressonância mórfica. Portanto, a constelação ela tem esse poder também de mudar uma realidade, né, de impactar aquele sistema, e em muitos casos a gente tem visto resultados incríveis, né? Não só tenho visto na minha própria experiência, como a gente lê nos livros, o livro do Stefan
fala de alguns casos, não é? Os livros, as histórias de Bert Hellinger, né? Porque Bert Hellinger também foi fundo na questão das doenças. E é claro, né, Luiz, você tem inúmeras situações. Você tem situações, por exemplo, que é um caso que eu cito no livro, onde não foi uma constelação conduzida por mim, mas eu era uma representante. A constelação foi conduzida pelo Gunther Weber, de uma paciente num câncer terminal. Era um sarcoma, algo muito grave, que deformava todo o rosto dela. Ela estava realmente numa fase terminal, mas muito sofrida com aquele câncer e numa revolta muito grande, numa postura de não aceitação. Portanto, ela sentia muitas dores e ela se revoltava e ela não conseguia fazer aquilo que ela precisava fazer de uma pessoa que está prestes a desencarnar, estava prestes a falecer. E aí ela aceitou o conselho de um familiar e veio fazer uma constelação conosco. É uma parte do livro que eu considero assim, bem interessante, porque eu demorei muitos anos para conseguir escrever sobre o que eu vivenciei ali. Foi uma vivência riquíssima. Eu era representante do destino dessa paciente. O Gunther Weber pediu que ela escolhesse um representante para ela própria, um representante para o destino, para a vida e para a morte. Ela nem sequer podia escolher. Ele pediu permissão a ela e ele próprio escolheu as pessoas. E eu fui escolhida para ser o destino. E ali no local, né, representando aquele destino, eu fui tomada por inúmeras sensações que foram de uma profundidade. Eu me vi num estado meditativo muito profundo, como se eu tivesse que recolher algo no chão, que estava ali a uma certa distância, e eu fiz isso, até eu cito no livro, que na hora eu fiz um movimento meio acrobático, que eu acho que eu, em sã consciência, talvez nunca conseguisse fazer algo assim, e eu recolhi ali no chão esse algo que fazia total sentido com o meu câncer, né? Eu ali representando o destino dessa pessoa, eu trouxe isso até meu coração. Depois eu senti vontade de levar até o meu rosto. E eu fui tomada de uma paz, de uma serenidade, de uma certeza que estava tudo certo. Algo que me dizia assim, bendito câncer. Você veja que coisa incrível. Quando terminou, eu não vi o que aconteceu. Depois eu soube que os representantes de vida e morte dela própria também foram movimentos silenciosos, não é muito bonitos, harmônicos, mas silenciosos. E eu fui até ela, não é? A minha vontade era abraçá-la e beijá-la no rosto. Esse era o meu impulso, sabe? Mas eu percebi que ela se conectou comigo pelo olhar e bastou aquilo, né? E eu só fiz uma reverência a ela, e claro, muito emocionada, todos nós ficamos muito emocionados. E essa mulher, então, em 15 dias, ela primeiro parou de sentir dor, não é? Ela teve uma conexão muito profunda com ela mesma, ela reuniu toda a família, ela fez o inventário que ela não conseguia fazer, e depois de tudo pronto, ela, de uma forma muito serena e silenciosa, fez a passagem dela em casa, junto com os familiares. Quer dizer, essa constelação cumpriu com o seu objetivo, não é? Porque a morte faz parte da vida. E ajudar as pessoas a fazerem essa passagem de uma forma serena, em paz, é algo que a medicina, inclusive, se debate. Você tem toda uma especialidade da medicina, dos cuidados paliativos, tentando chegar nesse patamar. Assim como também, Luiz, eu atendi outros casos de cânceres em fases mais precoces, paciente que tinha uma dificuldade de aceitação e a partir da constelação aquela pessoa passa a aceitar aquele adoecimento e a partir dessa aceitação o tratamento começa a dar certo, ela se adapta ao tratamento, porque isso não são as constelações que estão revelando isso. A ciência toda já fala sobre isso. Principalmente na oncologia, nós temos muitos estudos falando sobre a diferença de como você aborda aquela doença, aquele adoecimento, e como é que essa doença evolui, não é?
As constelações podem ajudar em todos esses casos. E nós temos casos de resultados incríveis, considerados milagrosos. Nós temos casos de curas de doenças orgânicas de uma forma muito, muito impactante, Uhum. não é? Temos muitos casos já de doenças psiquiátricas. O Bert Hellinger, que foi um grande visionário, não é? Um homem com uma inteligência e uma capacidade, uma conexão com algo realmente muito superior. Né? Bert Hellinger dizia que a doença psiquiátrica, por exemplo, ela, quanto mais grave a doença psiquiátrica, mais graves eram os emaranhamentos sistêmicos, geralmente relacionados à violência no campo familiar. Pois eu digo para você, nesses 17, 18 anos que eu venho trabalhando com as constelações, que invariavelmente eu encontro essa dinâmica. Eu já vou até procurando, porque quando eu encontro um paciente, que é um paciente que tem um quadro psicótico grave, ou mesmo uma depressão profunda, com uma ideação suicida, não é? Eu já tenho, né, a gente nem pode ter muito essa ideia pré-concebida, mas eu já penso que pode ser possível que aquele indivíduo esteja numa conexão, numa simbiose, numa lealdade invisível, com um emaranhamento sistêmico, e provavelmente existe um quadro de violência naquele sistema familiar. Eu encontrei, por exemplo, Luiz, algo também, eu encontro, né? Muitos casos, um deles eu cito no livro, que é um rapaz que é meu paciente até hoje, ele hoje já tem 30 anos e ele tinha 15 anos na época. Ele estava começando a desenvolver um quadro típico de um transtorno bipolar do humor, não é? E ele estava duplamente identificado. Bert Hellinger fala Dupla sobre isso também, e Gunther identificação, né? Weber também. Né? Ele estava duplamente identificado com o avô homicida e com as várias vítimas desse avô. Não é? Era um casamento de pais, de primos, e ele trazia essa herança, não é? Ele trazia essa conexão. E ele se identificava ora com o avô e ora com a vítima. Interessante esse caso. Esse rapaz, ele disse para mim no meu consultório, assim, ele disse assim, eu posso morrer ou matar, As tanto duas faz. coisas. Aquilo me chamou muito atenção, isso, um menino de 15 anos, eu posso morrer ou matar, É. tanto faz. Que história é essa, né? Eu, claro, me dediquei também a estudar ali o seu medicamento homeopático, mas antes até que eu entrasse com a homeopatia, eu sugeri a constelação. E a família aceitou e nós fizemos a constelação. E a constelação revelou essa dinâmica de um avô homicida e várias vítimas. E o representante dele, Luiz, você sabe disso que você leu o livro, né? Eu conto essa história do livro. E o representante dele, incrível, olhava para as vítimas, olhava para esse avô algoz e dizia assim: eu posso morrer ou matar, tanto faz. Agora, e ainda mais, eu levei esse caso para uma supervisão com Gunther Weber, num módulo do curso que ele deu, que foi aqui em Goiás, inclusive, que a formação era em várias cidades. E nessa supervisão, eu apenas relatei qual era o caso e eu não disse detalhes, mas a constelação que se seguiu foi muito semelhante à que eu já havia conduzido. E aquele representante, que era um colega, imagina, numa outra circunstância, eu não havia dito nada e aquele representante disse a mesma coisa. Eu posso morrer ou matar, tanto faz. Quer dizer, como é que você não vai acreditar em algo Sim. assim? Isso é um É muito forte, fenômeno, né? é algo que Você sabe muito, que é foi muito muito forte. interessante uma sincronia que aconteceu quando eu li teu livro, que eu estava indo para Uberlândia facilitar esse módulo de constelações na área da saúde, né? E aí eu fui lendo o livro e assim, né? Quando eu li o livro, claro, muitos casos, né? Mas teve uma situação, uma constelação que você fala aqui no livro que traz a história das indígenas que eram laçadas pelos brancos, né, lá atrás, e de alguma forma isso estava reverberando numa geração atual.
E nesse módulo em Uberlândia, né, porque a gente está no sul, a gente está numa colonização mais europeia, muito europeia, né, mas tem também influência, claro, indígena e dos escravos. Mas lá na vivência do workshop, duas constelações que eu facilitei, uma delas me marcou muito, que era uma situação de uma menina que ela inclusive se consultou comigo. Ela está com um quadro como se fosse um angioedema, né? Que é um quadro de um processo de alergia muito forte, né? Que a pessoa às vezes pode até parar de respirar, né? E aquilo, desde que ela foi consultar, me chamou a atenção, né? Alguma coisa me vinha que realmente aquilo tinha uma questão sistêmica, né? Alguns sinais estavam claros que tinham questões sistêmicas. A mãe tinha vindo junto, e enfim. E aí eu achei interessante ela constelar e ela acabou indo constelar. E logo que ela senta, né, do meu lado para constelar, já um pouco ali na meditação, já veio a imagem, né, de algo, de muita violência acontecida há muito tempo atrás, me vinha essa informação, e como se fossem muitos escravos, assim, muitos escravos, né? E aí na constelação a gente vai abrindo e colocando, né? Coloquei algumas pessoas para essa imagem e aí também as pessoas que escravizavam, né? No caso, e foi muito, muito forte. Eu lembrei muito desse caso também da indígena que foi laçada, porque também apareceu numa constelação, mas muitos temas assim dessa questão, né, do feminino muito subjugado, né, que isso está na história, né, não só o feminino, né, homens também sofreram muito, mas no caso dessa moça, né, foi um grande alívio para ela, porque a própria representante de uma das escravas colocava a mão aqui no rosto, né, faziam gestos muito parecidos com o que ela estava fazendo hoje, com esse quadro que ela está tendo de angioedema. Então foi muito profundo, muito tocante, né? Então, quando que a gente conseguiria acessar esse tipo de percepção através de uma conversa comum com a pessoa, né? Não é possível, né? E que bom que ela pôde também fazer Com certeza. esse movimento, né? De se autorizar a olhar isso. Foi muito forte para ela, né? Então, com certeza, isso vai ter uma repercussão. Mas todos esses casos que você está falando, né, que você traz no livro e também todas as constelações de sintomas, acho que tem algo em comum, né, Dagmar, que é importante a gente trazer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que é a noção de que o sintoma não é ruim, né? O sintoma não é algo negativo. Na verdade, o sintoma ou uma doença, mesmo que seja muito grave, ela vem a serviço, né? O Hellinger usava muito essa expressão, a serviço do sistema. E se a pessoa consegue compreender Exatamente. isso, o motivo mais profundo Exato. de por que essa doença, esse sintoma tá acontecendo, então a pessoa pode transformar muito, né, esse conteúdo dessa doença em algo muito criativo, muito poderoso, muito transformador na vida dela, né? Então acho que a grande mensagem Com é certeza. essa, né, que as constelações trazem. Olhe para a doença e para o sintoma não como algo que tem que ser extirpado, né, tirado, negado. Muito pelo contrário, a gente precisa ter a coragem, né, de olhar e de De acolher. acolher no coração, né? Até a De Mariana que acolher. está aqui, ela estava junto, que ela Exatamente. falando, ó, foi muito profundo. O pessoal que estava no workshop está aqui hoje também e a Rosiane também. Exato. Então fala um pouco E disso. Eu acho que é legal isso também, né? Essa na medicina tradicional a gente tem essa visão muito. de jogar fora o sintoma, de querer tomar um remédio, querer maquiar, toma um omeprazol para gastrite, toma um analgésico para dor. Ok, tudo bem, mas dentro da constelação temos um outro olhar, né? E eu acho que esse olhar deve ser muito claro, né? Fala um pouco sobre isso, Dagmar. Exatamente, Luiz. Isso é algo muito profundo. Você sabe que eu sempre fui assim uma leitora desses tipos de livro que falam sobre sintomas e doenças, aqueles livros, né? A doença como o caminho, a doença como sintomas da alma. Mas eu vou dizer uma coisa, Luiz, com as constelações, nós estamos adentrando um campo de tanta profundidade que vem reafirmar essa ideia, não é, do sintoma e da doença como estratégias mesmo da alma no seu processo de cura. São âncoras.
não é? Se nós simplesmente olhamos para aquele sintoma e o desprezamos e não percebemos qual é, não é, o seu ensinamento, qual é a sua mensagem, nós não, essa cura não vem. Você pode suprimir o sintoma. Por isso essa identidade das constelações com a homeopatia, não é, Luiz? Porque na homeopatia nós também trabalhamos isso com o nosso paciente, não é? Nós trabalhamos essa questão de que o sintoma ele não deve ser suprimido, ele deve ser compreendido na sua dinâmica. E a medicação homeopática é uma medicação que vai atuar no sistema, na energia vital daquela pessoa, e a partir dali, uma força vital, né, um movimento do próprio organismo, e nós sabemos que isso é muito mais profundo até do que nós até hoje podemos concluir, não é? Essa cura acontece. E Bert Hellinger está trazendo, então, essa noção de que essa cura, ela também não é só individual, né? Ela é sistêmica, né? E no final, nós caminhamos para o amor, não é? Nós caminhamos para o amor, porque o amor é a cura. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi, que ela tinha uma vergonha muito grande, porque ela tinha uma espécie de uma dermatite atópica, e essas lesões que eram pequenas, assim, mas eram muito espalhadas, e ela tinha muita vergonha e tinha muita raiva desse sintoma. Ela usava sempre uma camisa comprida, você imagina isso aqui em Goiás, ela sempre fechada naquilo, e as lesões começaram a aparecer também no pescoço, enfim. E é uma paciente que na constelação ficou evidente que ela trazia uma memória, como que uma lealdade ao bisavô que havia sido atingido por uma hanseníase, e a partir dessa hanseníase ele foi isolado do convívio com a família, não é? E ele acaba morrendo depois, isolado. E a única pessoa que ia até lá era a neta dele, que era a mãe dessa paciente. Ela ia escondido até lá. E ela aprendeu com ele, porque como ele não podia sair para trabalhar, ele resolveu se desenvolver no artesanato. E ele fazia coisas belíssimas. E colocava debaixo da porta, de mesma porta que abria só para ele receber ali um prato de comida. E ele entregava aquele artesanato. E a partir desse artesanato ele continuava sustentando a família. Uau. E olha que coisa interessante. Depois dessa constelação, que essa moça percebeu que ela estava identificada com essa situação, com esse fato, com essa exclusão desse bisavô, ela teve tanta alegria ali na hora da constelação, ela mesma se abraçava, ela teve tanta alegria de pensar que ela, através daquelas lesões que eram meio que inofensivas, ela estava trazendo a memória desse avô, e ela reuniu toda a família. Foi muito bonito isso. Ela reuniu toda a família e ela contou essa história. E aí toda essa história desse avô foi resgatada, e foram atrás de fotografia desse avô, e mandaram rezar uma missa, e fizeram toda uma celebração, não é, da história desse avô. E essa moça, depois de um certo tempo, essas feridas, essas lesões desapareceram. Maravilhoso. Foi um caso que eu nem entrei com a medicação homeopática para essa paciente, porque ela veio. A reorganização dela foi acontecendo, né? Você sabe que essa história da dermatite atópica também são várias dinâmicas. Isso que é importante a gente deixar claro também, né? Que não necessariamente sempre uma doença vai ser a mesma dinâmica, né? Então, teve uma paciente minha que tinha asma e dermatite atópica relativamente grave, né? E ela já tinha tratado com corticoides, já tinha ido em vários tratamentos supressivos, né? E ela não aguentava mais, né? Então ela começou a tratar com homeopatia, ela melhorou parcialmente com medicação homeopática, mas quando eu comecei a constelar, eu convidei, né? Ó, de repente vamos constelar, se você tiver abertura. Ah, eu quero, né? Ela falou, eu quero. E na constelação, a primeira coisa que surge, né, quando ela entra no campo, é a irmã, a meia-irmã dela se suicidou, né, com 20 e poucos anos. E aquilo ficou tão marcado para ela, né, que era difícil acessar novamente.
e a minha irmã aparece no campo, e aí é todo o processo da constelação, que a gente sabe que às vezes leva um bom tempo, dela conseguir aceitar o destino dessa irmã e conseguir ficar na vida também, porque ela tinha tanta raiva da irmã, numa certa camada, mas no fundo era um amor, né? Tinha um profundo amor por essa irmã que já tinha deixado. Então, tinha uma frase ali, né, no sentido de ainda não ter aceitado, de alguma forma não querer mais lembrar daquilo, de ter excluído esse fato da vida dela. E no momento em que ela consegue integrar isso mais uma vez, ela tinha assim lesões de escoriar a perna, né? Então ela acordava de madrugada, estava sangrando a perna, ela não conseguia dormir. Ela ficou 2 meses mais ou menos desaparecida do consultório. E assim, às vezes eu lembrava dela, falei, o que deve ter acontecido depois da constelação, né? Mas enfim, falei, uma hora ela aparece. Ela apareceu depois de 2 meses e eu perguntei para ela como é que você está, né? Não, eu estou muito bem, minha asma não atacou mais. Eu falei, e as lesões, como estão as lesões? Não, depois da constelação eu nunca mais me cocei à noite. A minha pele está totalmente cicatrizada, não tenho mais nada. Né? Aí você, uau, né? Que maravilha que a gente pode Isso é ter esse tipo de fantástico. trabalho, né? Às É, vezes com a constelação. Agora, tem uma coisa também, exatamente. já aproveitando essa questão, às vezes as pessoas que começam a constelar, elas ficam apaixonadérrimas, né, com a constelação, e aí às vezes a gente entra nessa coisa de constelar tudo que está acontecendo com a gente. Fala um pouco sobre isso, né? Como que a gente, como constelador, às vezes a pessoa quer constelar tudo, né? Cada decisão da Então, vida dela. Como é que é isso? exato. Então, isso é uma questão muito interessante, Luiz, você está falando. Isso é uma preocupação daqueles consteladores primeiros, era do Bert Hellinger, ele falava sobre isso. E na Alemanha eu conversei, sempre a gente conversava muito sobre isso. Era o Gunther e Jacob Schneider, eles sempre falam também sobre isso. As constelações, elas vieram para lidar com campos de muita dor, de sofrimento, de questões sérias, seja doenças, sintomas, seja graves conflitos relacionais, não é? E, claro, as constelações depois elas se desenvolvem no campo organizacional e elas têm ajudado muito, muito, não é? A definição de carreira, a questão da empresa, etc, etc, né? As constelações organizacionais. Porém, a constelação familiar, né? Que é o indivíduo que busca a constelação para ter a solução de um conflito, ele precisa de fato compreender que a constelação ela não veio para resolver uma pequena questão, Perfeito. não é? E outra, essa ideia, não é, Luiz, de que tudo a gente vai ouvir, vai pedir para uma constelação, isso não é por aí, isso não é dessa forma. As constelações, elas cumprem um campo e elas têm um propósito que é um propósito muito maior. A constelação ela está lidando com as sequelas dos efeitos da guerra, não é, da escravidão, das doenças graves, não é, dos conflitos relacionais graves. Então, é quando nós meio que banalizamos a constelação para atingir aquele, né, às vezes aquela demanda daquela pessoa. Sabe, Luiz, muitas vezes eu falo assim, não há necessidade de uma constelação, vamos fazer uma vivência só aqui, vamos fazer um exercício com você. É como se a constelação ela fosse de fato um campo. Eu não tenho medo de dizer isso. Ela é um campo sagrado. Ela é um campo muito Uhum. precioso, não é? E que o constelador, o terapeuta que chega ao ponto de se colocar enquanto constelador, ele tem que estar nesse preparo e ele tem que saber que ele está ali a serviço, não é? E assim como a doença e os sintomas estão ao serviço a algo maior daquela pessoa e daquele sistema, aquele profissional ali também ele está a serviço de algo maior. E se essa regra, se essa orientação não é seguida, a gente vê constelações que não levam a nada, entendeu? Que pelo contrário, muitas vezes elas trazem um trauma para a pessoa, Retraumatiza, né? porque Retraumatiza.
ela retraumatiza a pessoa. Isso não é algo que a gente tem que tomar cuidado, não é? Então, isso você fazer uma constelação hoje, aí procura o outro, vai outro. Uma vez eu atendi uma mulher, ela veio para uma constelação e ela disse para mim assim: Olha, eu ouvi falar muito bem da senhora, ouvi falar muito, eu já, quando é assim, eu já fico um pouco desconfortável, sabe? Já vem com essa expectativa e tal. Aí a pessoa disse tudo isso e disse assim: eu passei por várias separações e eu quero que a senhora faça uma constelação para mim e eu quero que a senhora coloque um por um dos namorados e os maridos que eu já tive. E eu quero que a senhora pergunte para eles assim: o que aconteceu? Por que não deu Amarração pelo certo? amor através E da outra, constelação, né? então ela já queria, ela já trouxe tudo pronto à cabeça dela. E ela, para concluir, disse assim: e pelo amor de Deus, a senhora não venha me dizer que meu problema é com a minha mãe, porque as constelações anteriores que eu fiz, todas chegaram a essa conclusão. Eu tenho mesmo uma dificuldade com a minha mãe, eu estou trabalhando isso, ainda não resolvi. Minha mãe é uma pessoa muito difícil, mas a senhora não me venha com essa história. Eu falei: menina, mas você sabe que foi a primeira coisa que eu pensei. Não vou preencher teus critérios, né? Ô Luiz, então é assim, essa menina eu a deixei mais para o fim, para que ela visse outras constelações e fiz um trabalho com ela, sim, mas não teve outra saída ao colocar essa dificuldade dela relacional. Surgiu realmente a questão dela com a mãe, eu disse para ela: eu bem que tentei, mas nós vamos ter que olhar novamente para essa questão sua com sua mãe. Então é assim, não é? Eu acho que a gente não pode, porque existe hoje um crescimento muito grande das constelações, existe uma busca da constelação. Até na questão de sintoma e doença, eu aprendi muito isso com o Gunther Weber. Muito, porque a gente também, durante ali no grupo dos várias equipes, dos vários Uhum. países, a gente também se trabalhava o Sim, tempo sim. todo, né? E eu me lembro uma vez que a pessoa disse assim: eu queria trabalhar um quadro meu de um resfriado. Aí ele disse assim: não, mas eu sempre fico resfriada quando muda o Hum. clima. Aí ele disse assim: nós não podemos trabalhar com a constelação nesse. Ele até brincou e disse assim: depois você conversa com a Dagmar, a homeopatia é muito bom Exato, exato. tipo de sintoma. Isso. É isso, né? Eu acho que isso você falou muito bem, né? Eu acho que a pessoa, para constelar, ela tem que ter já essa abertura, ela tem que estar também nessa conexão com algo que é muito profundo, né? Não é uma coisa que é superficial. Muitas vezes acontece, né? De a pessoa também vir para um workshop, sentar para constelar e a gente vê que não vai abrir o campo, né? O campo não se abre porque a pessoa chega com tudo já pré-definido, né? Eu também uma vez aconteceu de uma pessoa marcar a constelação individual, só que ela pediu: eu quero marcar um horário com o Dr. Luiz. E minha secretária, ok, marcou uma consulta médica, né? E aí ela chegou e eu comecei a conversar com ela e comecei a fazer uma consulta, né, normal, uma consulta médica. Aí É, chegou lá pelos 40 minutos de consulta: mas você não vai me constelar, não? Aí eu falei para ela: olha, para mim, que você veio para uma consulta. Não, eu queria constelação e não sei o quê, não sei o quê, porque é assim, porque. Só que durante a consulta ela deixou muito claro, né? Tudo que estava acontecendo na vida dela, ela sabia de tudo, né? A pessoa era super expert, ela sabia que o marido era assim, que os filhos eram aquele outro, que a empresa era daquele jeito e que tinha que mudar isso, que tinha que mudar aquilo. Aí no final eu falei: olha, não foi à toa que teve esse engano. Você não está pronto. Olha, você é uma pessoa cheia de certezas, você sabe tudo. Como é que você vai olhar a tua constelação? Você já sabe. Para que você vai olhar? E a pessoa ficou meio braba comigo, mas era isso. Então, eu acho que uma atitude, né, para é. quem está nos ouvindo, se você quiser fazer um trabalho sério com constelação, a atitude de fenomenológica, como o Hellinger propunha, é uma atitude humilde, né? No sentido assim, eu abro mão do que eu Exatamente. acho que eu sei, né? Eu abro mão do que eu já Exato. gravei, que eu acho que eu sei, que minha família me contou também muitas vezes.
Que a gente sabe que nessas dinâmicas tem muitos Tá. segredos de família que tem uma potência, É. tem uma energia muito potente que está represando, né? Que está emaranhando, né? Fala um pouco, Dagmar, que eu acho que é importante Exato. também, a questão das crianças, né? Que se por um lado os adultos adoecem no movimento Eu Sigo Você na Morte, Eu Sigo Você na Doença e acabam adoecendo, a gente sabe que as crianças muitas vezes aparecem em constelações se sacrificando muito pelos pais, né? Fala um pouco dessa questão das crianças Muito. nas constelações. Olha, Luiz, eu vou te dizer, eu acho que nessa questão das crianças é um dos aspectos Fantástico. mais fenomenais e preciosos das constelações. Você sabe que eu participei de um, antigamente, no começo, né, tinham muitos congressos, seminários, congressos internacionais de constelação. Depois não passou a não ter tanto mais, né? E eu participei de um congresso na Alemanha, onde foi a primeira vez que eu vi um terapeuta, ele era um psicanalista de criança, com livros escritos e tudo, e ele havia entrado no campo das constelações, estava encantado com isso, e eu o vi trabalhando com uma menina de 10 anos, com um episódio depressivo grave, compareceu a menina, o pai, a mãe e um irmãozinho menor. Foi um trabalho belíssimo, belíssimo, e havia ali uma profunda lealdade da criança à avó que havia sofrido muito as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, era todo enfim, foi um trabalho muito bonito, e a partir dali eu entendi que era possível trabalhar com crianças e eu venho trabalhando com crianças, é claro, com os pais junto e tudo mais. Mas é, como você disse, as crianças, elas têm aquilo que Bert Hellick chama daquele amor da criança, aquele amor imaturo, mas é um amor muito profundo, não é? E elas se identificam e elas se sacrificam. Então, é muito comum você ter transtornos de déficit de atenção e hiperatividade na criança que não está atenta na escola, porque ela está super atenta à mãe com pensamento e ideação suicida. Aquele menino que desenvolve uma depressão com seus 10 anos, 7 anos, e que está identificado com o pai, que perdeu o pai naquela mesma idade, e que está no processo depressivo, mas não revelado. Quantas vezes numa constelação dessa termina o trabalho e esse pai e essa mãe decidem então se tratar e procurar o psiquiatra? Eu mesmo encaminho, você precisa de um atendimento com o psiquiatra, porque a pessoa estava já num caminho, numa ideação suicida, mas aquilo não estava tão claro ainda para ela. E a constelação, a partir do sintoma do filho, trouxe essa realidade para aquela pessoa. Maravilhoso. Não é? Então, porque quando você pensa numa criança com um sintoma desse, uma criança que tem um quadro de toque, Uhum. né? Heloísa, assim, eu acompanho muitos pacientes. O toque é uma doença terrível, né? É Difícil, uma doença que não tem difícil uma tratar. cura, né? Muito difícil. E quando o toque, eu tive assim quer dizer, foi um conjunto de situações, uma pessoa que depois se formou consteladora, ela é uma menina muito envolvida com essa cura da família como um todo. É uma história que eu cito no livro também, que o irmão dela foi o paciente mais grave que eu já atendi até hoje, de transtorno obsessivo compulsivo, não é? E esse caso foi um caso que eu levei para uma supervisão com o próprio Bert Hellinger, que eu cito no Uhum. livro. Foi muito interessante, foi incrível, porque foi uma supervisão que confirmou muito assim, aquele jeito que eu estava trabalhando e que ajudou esse paciente. Agora ele está no processo de escrever um livro sobre a doença dele. Ele ainda tem um quadro obsessivo compulsivo, mas muito menor intensidade. Ele até fez mestrado, ele é uma pessoa concursada, pública, enfim. Mas esse quadro era de uma família com vários transtornos psiquiátricos, e todas as constelações que foram feitas, algumas conduzidas por mim,
outras conduzidas por outros terapeutas. Quem conduziu umas 2 ou 3 constelações dessa família foi o Reginaldo Coelho, de Belo Horizonte, que é um constelador muito conhecido também. E as constelações chegavam numa origem semelhante, que era a avó que havia tido um transtorno psiquiátrico e que foi internada num hospital, num manicômio na época, e morreu em pouco tempo, e a família, enfim, um trauma muito grande, a família não ficou sabendo nem aonde que essa mulher havia sido enterrada, foi uma tragédia, né? E os netos vieram nessa família, esses netos, eram acho que 9 ou 7, eu falo aí no livro, não lembro, filhos, desses 4 tinham transtornos psiquiátricos, e tem, né? Mas a constelação ajudou muito. E quando uma bisnetinha começou com os primeiros sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, ela tinha 12 anos, essa, que hoje é até uma amiga minha, ela trouxe a menina para fazer uma constelação. E nós fizemos a constelação. É claro que um caso desse eu sempre trato também com homeopatia, mas a constelação foi muito certeira a questão, porque em seguida essa menina começou a apresentar sintomas de melhora. E hoje ela tem uns 17 anos, 18 anos, ela nunca mais teve sintoma. Quer dizer, então é possível você pensar que se você pega uma doença dessa numa fase inicial, e se você realmente consegue chegar no núcleo, não é, desse processo, você pode ter resultados incríveis, não é? Então, no mínimo, né, Dagmar? No mínimo, se não houver, digamos, a resolução dessa doença ou desse sintoma, mas pelo menos a mudança radical, talvez, na forma de lidar com a doença, né? No sofrimento psíquico, né? Que também a doença muitas vezes nos traz, né? Então, eu acho fantástico, né? Bom, tem umas perguntinhas, já que a gente está assim, ó, poderia... Aqui vai longe, mas já que as pessoas perguntaram aqui, eu acho legal também a gente tentar dar voz aqui para as pessoas que perguntaram. Bom, eu vou pegando aqui. Eu não sei se nós temos tempo, Luiz, porque você precisa gravar, né? Deixar gravado. Tem que deixar gravado, mas estou controlando aqui, temos mais alguns minutinhos. A Glaucia perguntou em relação à artrite reumatoide, se tem algum padrão de identificação no sistema. E também tinha uma outra pessoa que tinha perguntado, agora está mais aqui atrás, falando sobre Parkinson. Quer comentar? Olha, a gente não tem, assim, digamos, esse é um estudo que ainda precisa ser feito. No nosso estudo Sesc Study, a gente percebeu uma coisa interessante. A gente percebeu, por exemplo, que os casos de fibromialgia, se você considerar, assim, todos os casos que nós atendemos, e foram vários, eles repetiam a mesma dinâmica, que era um movimento interrompido em direção ao pai. Isso eu achei muito interessante, sabe, Luiz? Todos os casos tinham esse movimento interrompido em direção ao pai. A artrite reumatoide, que é já uma doença diferente, né? Uma doença autoimune, grave. Na minha experiência, o que eu tenho percebido é que essas doenças, elas têm sim uma dinâmica sistêmica. Normalmente é um emaranhamento na geração dos avós e está relacionado a algo grave, uma exclusão grave na família, não é? Segredos, a gente vê muito isso também, não é? São situações que levam a pessoa a ter esse quadro que é uma certa paralisia, né? Como se ela não pudesse caminhar, a vida não pudesse fluir, não é? Como se alguém tivesse sido impedido. E cada caso é um caso. Assim como no Parkinson também, né? Às vezes a própria limitação que a doença traz, né? No caso do Parkinson, a pessoa ela não pode mais se movimentar de uma forma livre. Algumas vezes, Hellinger falava, né, que essas doenças neurodegenerativas muitas vezes tinham muita violência no sistema e muitas vezes a doença vinha no sentido de evitar que a pessoa matasse alguém, né? Que fosse o assassino. Né? Mas não, como o Dagmar falou, não necessariamente, pessoal, não existe fórmula de bolo,
na fenomenologia da constelação. Não, Você vai ter que ouvir a não. pessoa e fazer a constelação daquela situação que está se apresentando naquele momento, né? E a gente se surpreende muito, né? Quer dizer, a gente não pode dizer, em muitos casos de infertilidade, apareceram dinâmicas que tinham a ver com essa história de avós índias caçadas a laço, de mortes no parto, no sistema. Mas cada vez que você atende ali uma pessoa, você tem que se abrir para o novo, você tem que se abrir para o que o fenômeno É o vai que te o Hellinger revelar ali. falava, né? Se E abrir você para o sempre. essencial, né? Aí Exatamente. teve uma pessoa que Luiz, que bom, viu? só Que mais uma bom. coisa aqui, ó, que acho que perguntaram é legal, que eu acho que é Sim. bacana se comentar. A Valéria perguntou: algum de vocês tem usado os movimentos da constelação para a escolha do medicamento homeopático? Você tem feito isso? Hum, Eu não essa é faço, uma mas a conversa gente, muito. só para o pessoal que está nos ouvindo, nós faremos, né? Inclusive já convidei a doutora Dagmar também, talvez ela vá poder participar. Nós estamos aqui com um trabalho que é constelar medicamentos homeopáticos dentro da fenomenologia e poder ter uma experimentação, né? Como a gente fala na homeopatia, a partir do campo. É um trabalho muito rico, muito profundo. A gente vai fazer aqui em Curitiba, mas a gente está estudando a possibilidade de fazer híbrido, fazer com um grupo presencial em Curitiba e um grupo na plataforma online. Isso vai ser Online. divulgado, né? Mais para frente vai ficar para o segundo semestre. Mas é algo que a gente tem feito. Agora, a escolha de medicamento no campo eu nunca fiz. Eu sigo mais ou menos o método tradicional da Luiz, homeopatia mesmo. Como é que você tem trabalhado? Luiz, isso é uma coisa incrível, é algo que está aí realmente para ser estudado e aprofundado. Existe um grupo já há muito tempo na Alemanha, um grupo de médicos. Eu não tenho contato com eles, mas eu soube durante os congressos que eu participei que eles estavam iniciando um estudo nesse sentido. Eu já tive algumas experiências, Luiz, poucas, mas foram experiências que mostraram um potencial imenso, imenso, de nós trabalharmos com a fenomenologia que nós aprendemos com as constelações de Bert Hellinger como um método de escolha, principalmente quando você está ali entre quatro, Coloca os cinco remédios no medicamentos. campo e vê o que Eu acho que eu acontece. relatei exatamente. Porque se a gente parte do pressuposto que o medicamento ele é um ser vivo, Sim. não É é? uma Ele é informação da dinâmico, natureza, né? ele não é? Ele é uma informação. Por que não essa pessoa representar esse remédio e você perceber qual é a interação que ele tem com o representante ou o próprio cliente? Você pode colocar o próprio cliente ali e colocar os representantes daqueles quatro, cinco medicamentos num movimento livre. É assim que eu tenho feito, mas eu tenho feito pouco. Eu quero fazer parte desse estudo, Luiz, com você, porque eu acho que esse é um campo incrível que está aberto. Se nós temos ali na Índia, não é a repertorização sendo feita através de música, Sim. não é? Por que nós não podemos também utilizar de forma séria, a partir de estudo, de comprovação, de acompanhar os pacientes depois, nós não podemos fazer isso? Isso é um desafio. Eu acho que essa live aqui está selando aí Maravilha. o encontro nosso e a divulgação dessa possibilidade, né, Luiz? Eu acho que é um campo que Está está se aí abrindo, né? Está se abrindo. A gente e precisa também se sustentar, abrir. enquanto profissionais da saúde, médicos também, que acho que a gente tem um papel importante, né, em sustentar a constelação dentro Exato. do campo médico, que às vezes é tão fechado, mas que aos poucos tem a mais abertura, eu tenho percebido isso, né? Bom, pessoal, e foi muito bom estar aqui com vocês, eu acho que foi muito bom, as pessoas ficaram até esse horário, eu sei que segunda-feira, às vezes o pessoal está cansado desse horário, mas eu agradeço imensamente. Em primeiro lugar, a doutora Dagmar, uma médica excelente, uma amiga do coração que a gente foi construindo aí durante a vida e também parceira das constelações, né, de trocas. Agradeço muito a sua presença, Dagmar, sua energia e ficar aqui com a sugestão do livro da doutora Dagmar,
né, que está disponível, é da editora Cultrix. Vocês acham na Amazon, vocês acham nas livrarias. Existe PDF também? Tem, Dagmar? Olha, tem um E-book, e-book, isso. né, na Amazon. Dá para pelo Kindle Tem. também, né? E Comprar o livro. Vale muito a pena a leitura desse livro. Tem outros muitos também sobre constelações de saúde, mas degustem, que tem muito valor. E essa live vai ficar gravada. Dagmar, últimas palavras. muito obrigada, Luiz. Foi um prazer estar aqui com você. Eu acho que você é uma pessoa muito. Eu disse isso para as pessoas: olha, entrem, porque o Luiz é uma pessoa muito comprometida, não é estudiosa, né? Você é uma pessoa que realmente vai fundo nas questões. E é uma alegria estar aqui com você, Luiz. Você tem um lugar especial no meu coração desde a primeira vez que eu te conheci. Foi um amor à primeira vista, Luiz. E agora eu estou declarando Fiquei aqui. até vermelhinho agora Muito aqui na obrigada, live. Luiz. Deus te abençoe. Gratidão eu recebo, né? E também tenho muito apreço nessa troca. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, tá bom? Tudo de bom, Luiz. Um Um abraço, tudo de abraço. bom, pessoal. Boa Tá noite a bom. todos.